Nós somos do grupo A e vamos apresentar o trabalho de matemática financeira da professora Juliana Esquivani. E o nosso grupo é composto por Poliana Pontes, Francisca Maria, Josenildo Diniz, Gabriel Júnior, Mirtz Lohane e Josefa Elisângela. A qual a gente vai trabalhar com as planilhas do Excel, trabalhando os conceitos de fluxo de caixa. Olá pessoal, aqui quem vos fala é Poliana. Vamos dar início agora ao nosso trabalho. E aqui nós estamos com uma tabela já prontinha com os devidos valores. E aí a gente tem aqui um fluxo de caixa. E a gente tem o ano, temos o valor presente e já temos a nossa taxa. Aqui neste vídeo nós vamos aprender a calcular o nosso VPL. E o que seria VPL? É o nosso valor presente líquido. E o TIR seria o quê? É a nossa taxa interna de retorno. E também vamos aprender a calcular a relação de custo-benefício, certo? O nosso projeto aqui, o nosso investimento, o possível investimento, ele começa do ano 0 e vai até o ano 4, ou seja, tem duração de 4 anos. Vamos começar aqui a procurar os nossos valores presentes, certo? Aqui no ano 0 nós vamos repetir o que está aqui, né? Porque foi um investimento, a gente teve gasto, foi uma compra, foi pago, foi alguma coisa, né? Vamos supor assim. Então aí a gente repete, a gente coloca igual ao nosso D5, corresponde a menos 70 mil. E aí para a gente calcular o nosso primeiro valor, né? Que é do ano 1, que é de 35 mil, nós vamos usar a fórmula de juros compostos. Então, nós vamos colocar aqui igual, vamos clicar aqui no nosso valor que a gente quer achar, dividido, abre parêntese, 1 mais a nossa taxa, certo? É interessante que a gente já deixe essa taxa fixada, já que ela vai valer para todos os outros valores. E para a gente deixar essa taxa fixada, nós vamos dar F4. Acho que foi errado aqui. Só a taxa. A gente aperta F4. Pronto, fixou. Fechamos o nosso parêntese. Elevamos, né? A gente coloca o acento circunflexo ao nosso tempo. O nosso tempo aqui está em ano, né? Então a gente vai lá e clica no nosso 1. Damos Enter e a gente encontra o nosso valor presente. Vamos fazer novamente para que fique mais, a gente fixe mais isso na nossa mente, né? Vamos fazer novamente. Igual, nós pegamos o nosso valor que nós queremos descobrir o valor presente, dividimos, abre parêntese, 1 mais a nossa taxa. Vamos fixá-la novamente, dando F4, fecha parêntese, elevamos, colocar o acento circunflexo para elevar ao nosso tempo, que é o 2 nesse momento. Dar Enter, e aí a gente consegue achar o nosso valor. Mas para a gente não ficar sempre repetindo isso, nós podemos clicar no nosso último valor, sabendo que a nossa taxa já está fixada, né? Já que a taxa vai valer para todo o resto dos valores. A gente segura aqui no cantinho e puxa até o valor que você quer. E aí ela já vai nos dar o valor das outras parcelas, ok? E aí agora para calcular o nosso VPL, nós vamos fazer a somatória de todos esses valores. Vamos selecionar aqui todos os valores, vamos apertar aqui no somatório, e aí ele já nos deu o nosso VPL, né? Que é o valor presente líquido. Também tem outra maneira de calcularmos o VPL. O Excel tem uma forma embutida. Então, a gente coloca igual ao VPL, e aqui ele já nos dá a fórmula, nós precisamos clicar 2 vezes nela. Pronto, e aqui ele vai indicar o que a gente precisa colocar, certo? Então, ele pede a taxa, vamos colocar a taxa, aí ponto e vírgula, e a gente coloca do valor 1 até o valor 4, no caso, né? Que é o nosso
primeiro e o último. Colocamos tudo, selecionamos, fechamos parêntese, a gente adiciona o nosso investimento também, né? Mais o que foi investido, que foi no ano 0, menos 70 mil. E aí damos Enter. E aí a gente também encontra o valor igual, da mesma maneira que a gente calculou da outra vez, certo? E para calcular o TIR, nós vamos colocar aqui igual, vamos digitar TIR, T-I-R, vamos clicar 2 vezes aqui, né, na função, nesse negocinho que aparece aqui azulzinho, ele também já tem a fórmula embutida. E aí nós vamos selecionar todos os valores, certo? E aí fechamos parêntese e ele vai dar a nossa taxa. No caso, que é o TIR, né? Que é a taxa interna de retorno, deu 18,9%. E para calcular a nossa relação de custo-benefício, nós vamos pegar o valor do VPL, vamos colocar primeiro igual, a gente pega o valor do VPL e divide pelo investimento inicial, certo? Que foi menos 70 mil. Igual ao nosso VPL dividido pelo nosso investimento inicial. Vamos dar Enter para ver o que acontece. Deu menos 16%, certo? Mas aí o nosso investimento inicial está negativo. Então a gente vai lá e acrescenta o sinal de menos aqui na frente para que ele fique positivo. Pronto, deu 16% a nossa taxa de custo-benefício, no caso, corrigindo a relação de custo-benefício. Bom, pessoal, a regra para o VPL valer diz o seguinte, né? Que se o VPL for positivo, vale a pena o investimento. Caso não, se for negativo, não vale a pena o investimento. Outra coisa importante também é que se o TIR for maior do que a taxa de desconto ou taxa de atratividade, também valerá a pena o investimento. Mas aí se der negativo, não vale, né? Porque você já está tendo desconto de 10%. Se o TIR der menor, não valerá a pena. E outra coisa também, se o VPL der igual a 0, fica a seu critério, você querer fazer o investimento ou não. Então, era isso que eu queria passar para vocês. E agora meus colegas vão dar continuidade ao trabalho, resolvendo algumas questões. Hoje estamos aqui, eu, Elisângela e Mirtes, para fazermos a atividade da disciplina de matemática financeira, da professora Juliana Schivani. E resolvemos fazer a primeira questão da lista. Eu vou ler primeiramente, depois a gente vai colocar os valores na planilha do Excel. Então, a primeira questão diz o seguinte: quando terminar a faculdade daqui a 3 anos, Salles Meidon pretende se casar. Como forma de aplicar o seu dinheiro e ter uma boa quantia para o casamento, Salles Meidon pretende comprar hoje um imóvel no valor de R$55 mil para obter um retorno de, no mínimo, 24% anuais. Como precisa de uma pequena reforma, deverá gastar cerca de R$3 mil no primeiro ano que estiver nele e alugá-lo por R$1.000 mensais pelos próximos 2 anos, sendo que, neste último, ele pretende vendê-lo por R$60 mil. Caso Salles Meidon realize o investimento, renderá os 24% prometidos? Agora vamos lá para a planilha do Excel, onde Mirtes irá colocar os valores. Bom, a gente já deixou montada a planilha, né? Colocando pelo menos os 3 anos aqui. A gente sabe que ele vai já investido por 3 anos.
Sabemos que o fluxo de caixa, né, no primeiro ano aqui, é o primeiro, ele comprou um imóvel, né, então ele gastou aí 55 mil reais. No outro ano ele fez uma reforma que também gastou 3 mil reais. E também fala na questão que nos 2 anos seguintes, né, ele alugou por R$ 1.000 cada mês. Então a gente sabe que em um ano ele ganhou 12 mil reais, o valor do aluguel, né, durante esse ano. E no outro ano mais 12 mil. Só que ele também fala que ele pretende vender o imóvel por 60 mil. Então a gente vai ficar 12 mil, 60 mil mais 12 mil, que dá 72 mil reais. Também a questão fala que a taxa é 24%. A gente converter, isso dá 0,24. Então, a pergunta é o seguinte, né? Caso ele realize esse investimento, renderá os 24% prometido. Para isso, ele quer saber o VPL e a gente vai utilizar o Excel. A gente vai colocar igual VPL, aí dá 2 cliques. E aí ele já mostra quais são os comandos seguintes. Vai apertar na taxa, vai dar ponto e vírgula, clicar aqui 3 mil, né, dos primeiros 3 anos. Isso, vai dar fecha colchetes, mais o primeiro investimento, que foi a compra do imóvel. E agora vai dar Enter, e assim mostrará qual foi o VPL, que foi um valor negativo, né, menos 11.851,90, tendo assim, né, que ele não teve um bom rendimento. Então não foi, o investimento não foi como ele imaginava, né? Olá, meu nome é Francisca Maria e eu vou fazer aqui a questão 2 da lista de fluxo de caixa. Então, na questão 2 nós temos: certo investimento no setor industrial tem um custo inicial de 150 mil na data atual. Promete ao seu proprietário um retorno líquido anual de 25 mil durante os próximos 10 anos, período ao fim do qual apresentará um valor de venda residual de 20 mil, sendo a taxa mínima de atratividade de 10% ao ano. Pede-se determinar que o VPL do investimento e se ele deverá ser realizado. Então vamos lá, a gente vai colocar aqui, iniciando colocando a nossa taxa, e aí eu vou digitar taxa aqui no lado, eu vou clicar. Como está aqui 10% ao ano, a gente sabe que 10% é 0,10. Então, aí eu já vou colocar. Tranquilo? Aqui abaixo eu vou digitar ano e ao lado eu vou digitar fluxo de caixa, que é o que entra e o que sai. Então, aqui eu vou iniciar pelo ano 0, dando sequência, descendo, né, a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Por que 10? Porque aqui está dizendo nos 10 anos. Então, ele é um investimento de 10 anos. E por que aqui está 0? Porque é quando a gente vai iniciar. Então, é no ano 0. Vamos lá para as demais informações. Então, aqui ele diz que certo investimento no setor industrial custa inicialmente 150. O que isso quer dizer na data atual? Isso quer dizer que esse aqui vai ser o nosso investimento. Então, quando a gente investe em algo, a gente está, como é que se diz? Está saindo algo do nosso caixa, porque nós estamos investindo. Então, esse valor inicial, ele sempre vai ficar negativo. Então, a gente vai digitar menos 150 mil. Pronto. Aí, vamos continuar aqui no enunciado. Durante os próximos 10 anos, aqui, promete ao seu proprietário um retorno líquido anual de 25 mil durante os próximos 10 anos. Então, do 1 até 10, ele promete o quê? 25 mil. E aí, a gente coloca 25 mil a cada ano. Então, eu venho aqui e arrasto aqui. Então, ficou 25 mil a cada ano. Vamos continuar o enunciado.
a cada ano. Só que aí, aqui embaixo ele fala assim, depois durante os próximos 10 anos, né? Período ao fim do qual apresentará um valor de venda residual de 20 mil. Então, fim do qual apresentará. Então, o fim vai ser aqui no 10º ano, e ele vai apresentar um valor residual, um valor de venda residual de 20. Então, a gente tem que pegar esse 20 mil aqui e somar com esse. Então, 25 mil com 20 mil, 25 mil com 20 mil, 45 mil. Tranquilo? E aqui abaixo, eu vou colocar VPL, que é o que a questão está pedindo. Está pedindo que a gente determine o VPL do investimento e se ele deverá ser realizado ou não. Então tá, a gente clica aqui. Para a gente saber o VPL desse fluxo de caixa, sempre a gente vai clicar na célula e a gente vai digitar igual. Depois que a gente digitar igual, a gente vai digitar VPL e automaticamente o Excel ele vai te fornecer essas duas aqui. No caso, você vai clicar 2 vezes na primeira. E ele já dá aqui, ó, a receita, no caso, o modelo. Ele manda clicar aqui na taxa, ou você digita, ou você vai lá, ó, no valor da taxa, que aqui é os nossos 10%, e clica. Em seguida, ele pede ponto e vírgula. A gente vai, digita o ponto e vírgula. E aqui tem valor 1. Esse valor 1 é do ano 1. Valor 2 do ano 2. Sucessivamente. Então, o que a gente vai fazer? Vai clicar do 1, né? E trazer aqui até o último valor, que é o valor 10. Após isso, nós vamos fechar o parêntese. Acabou? Não. A gente fez esse daqui que ele estava orientando a fazer. Só que agora a gente vai somar com aquele valor inicial que a gente investiu, que é os 50 mil, 150 mil. Então, mais esses 150 mil que foi o nosso investimento. Então, é só clicar aqui em cima. Após isso, a gente só faz dar o Enter. E aí a gente vai ter aqui, ó, o VPL desse investimento é de 11.325. A gente vai aqui na questão, ó, questão 2, responde que sim, o investimento deve ser realizado e o VPL é 11.325, conforme a resposta aqui. Por que que a resposta é sim? Por que esse investimento ele deverá ser realizado? Porque nós temos um valor positivo. Então, conforme a gente estudou, né, em sala de aula, quando eu tenho um VPL positivo, ele me favorece que eu invista. Então, é indicado que a gente invista naquele projeto. Se eu tenho ele negativo, não é indicado que a gente faça esse investimento, ou seja, não é indicado. E quando eu tenho ele igual a nulo, aí tanto faz, você investiu ou não. Então eu vou passar para os colegas para eles fazerem os exemplos e questões deles. Eu me chamo Gabriel e iremos calcular hoje o VPL com auxílio do Excel, no exemplo a seguir. Mara, uma estudante do IFRN, faz alfajor para vender. Sabe-se que ela gasta, em média por mês, R$ 70 para fazer 50 alfajor. A partir disso, vamos verificar qual o valor presente líquido, que é o VPL no caso, no período de 5 meses, considerando uma taxa mínima de atratividade de 20% ao mês. Como o Gabriel falou anteriormente, né, nós vamos responder essa questão, certo? E a partir disso, a questão diz, né, que a taxa mínima de atratividade é de 20% ao mês, né? Vamos levar em consideração que o período ele está em meses e a taxa também, ok? Então, nossa taxa mínima de atratividade é 20%, então aqui nós iremos colocar os 20% e para que nós possamos encontrar o VPL, nós vamos digitar igual VPL, certo? E a taxa que vai ser pedida, apertamos em cima da taxa, da célula da taxa,
ponto e vírgula, e na sequência vamos selecionar os valores respectivos dos meses, do mês 1, do mês 2, do mês 3, do mês 4, do mês 5, que está colocado aqui na tabela, certo? Então, vamos apertar em cima e em seguida fechamos o parêntese e somamos com o valor referente ao mês 0, que foi o mês que houve saída, certo? Realmente, de fato, saída do bolso dela. Então, quando damos Enter, nós conseguimos verificar que o VPL encontrado, que o VPL que Mara vai ter, o valor presente líquido que Mara vai ter, após 5 meses, será de R$ 77,41.